Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. O meu nome é André e nesse programa eu ensino tudo o que você, profissional de saúde, precisa saber para elevar a satisfação dos seus pacientes, a faturar mais pelo seu serviço e também a comunicar com impacto e segurança. O tema da live de hoje é o saber se comunicar é o início de tudo. Saber se comunicar é o início de tudo. Olha só que interessante, pessoal. Essa live veio de um bate-papo ontem que nós tivemos num programa que o Márcio faz parte chamado Physiotalks. E uma expressão que um colega chamado Ricardo Furtado trouxe foi que saber se comunicar é o início de tudo. Isso ficou marcado para mim porque é exatamente o que eu preconizo aqui. E aí, quando ele falou isso, a primeira coisa que me veio à cabeça é o seguinte: tem algum dia, eu faço essa pergunta para vocês, tem algum dia que vocês não se comunicam? Tem algum dia que vocês chegam para trabalhar e não se comunicam? Eu gostaria de saber. É óbvio que não. Todo dia a gente comunica. Pode ter algum dia que você usa uma técnica A, uma técnica B, uma técnica C, mas não tem nenhum dia que nós não nos comunicamos. Isso é motivo o suficiente que justifica que saber se comunicar é de fato importante. Isso demonstra que nós precisamos ter bem aprimorado todos os recursos de comunicação para poder conectar melhor com os pacientes e para poder convencê-los também. E aí eu pergunto para vocês, qual que é o valor que vocês dão à comunicação? E quando eu falo sobre o valor, é o quanto que você investe realmente para aprimorar as ferramentas das competências comunicativas. Qual que é o valor que você dá? O quanto que você estuda? Quantas ferramentas você usa voluntariamente? E aí? Porque eu, André, como fisioterapeuta, qualquer que seja aí a sua área de atuação, eu sei que você e eu temos algo em comum. A gente aprimora muito as competências técnicas. Isso é importante. Agora, as competências comunicativas, elas são pouco trabalhadas. E eu quero mostrar para vocês que elas são tão ou mais importantes, sobretudo no início dos seus atendimentos. E aí, como que a gente sabe que a gente está realmente utilizando bem os nossos recursos comunicativos? Muito bem. Eu gostaria de saber, fala Bruna, eu gostaria de saber de vocês o porquê que vocês acham que comunicar é o início de tudo. Por que comunicar é o início de tudo? Por que você acha que, de fato, a comunicação é tão importante para profissionais de saúde? Eu coloquei algumas caixinhas e eu falei lá que ela tem uma importância na conexão e no acolhimento. Eu falei lá sobre as frustrações que nós temos como profissionais de saúde. E eu gostaria de saber de vocês. Eu trouxe aqui, e eu sempre falo aqui, que nós temos algo, a gente entrega muito mais do que as nossas técnicas, do que as abordagens, as intervenções. Existe algo além das intervenções. E esse algo além é a comunicação. E dentro da comunicação, pessoal, eu digo que existem recursos comunicativos. E sabe quando a gente realmente fica de mãos atadas? Por exemplo, quem já teve a oportunidade de atender um paciente surdo-mudo? Quem já teve essa oportunidade? Quando nós atendemos um paciente que tem uma dificuldade de comunicação e dessa forma, de uma forma bem exacerbada, a gente percebe o quanto que a comunicação é importante. Quando a gente atende um paciente surdo-mudo, a gente nem consegue, muitas vezes, começar um atendimento. Eu já tive essa experiência e eu precisei, era uma menina, uma jovem, e eu precisei da ajuda da família dela para poder me comunicar. Eu quase não consegui sair da anamnese. E aí a gente vê o quão importante é a comunicação. E aí, pessoal, quando eu falo que a comunicação, que é o tema aqui, quando eu falo que a comunicação ela é o início de tudo, se você não tem essa comunicação bem apurada, nós falhamos em 3 esferas. A primeira esfera é a esfera de ajudar os nossos pacientes, educar os nossos pacientes, é saber como que nós vamos aumentar as chances deles se recuperarem e diminuírem as barreiras à recuperação. Então, a gente precisa começar pela comunicação
para ajudar os pacientes, a gente precisa começar pela comunicação, que é o que a gente chama educação. Então, antes da gente começar a nossa abordagem, antes da gente começar a fazer uma intervenção, a doutora Ju Diniz, que é cardiologista, o Cristiano, que é fisioterapeuta, antes de qualquer intervenção, você começou a se comunicar. E na educação, a gente começa perguntando, escutando. Então, a primeira esfera do início de tudo é a educação. Segunda esfera importante é a venda. Quem não comunica, dificilmente ele rema contra a maré. Ele muitas vezes não consegue vender com facilidade o serviço particular, por exemplo. Não consegue muito bem divulgar o serviço, não consegue usar bem as redes sociais, não promove vídeos. Essa pessoa muitas vezes não consegue, fica dependendo de convênios. Tem dificuldade de vender uma consulta particular. Então, para você que valoriza a comunicação e usa ela no início de tudo, você sabe aumentar o interesse e sabe conectar e convencer na hora da venda. E a terceira esfera, por que a comunicação é o início de tudo? É no momento de encantar os seus pacientes. É o momento de você fazer algo além do que está no script nosso, como profissionais. É o momento de você empreender, sair de um autônomo e se tornar um empresário. Um empresário, no que eu digo, ter uma própria clínica ou ter parceiros trabalhando com você. O encantar também é um reflexo de você fazer os pacientes divulgarem o seu serviço, que é o boca a boca. Então, essas três esferas, pessoal, eles justificam o porquê que o comunicar é o início de tudo. Alguns de vocês que estão aqui acompanhando fazem parte do grupo do Telegram. E hoje à tarde, hoje, dia de feriado, eu fiquei estudando muito sobre comunicação, empreendedorismo, fiquei estudando muito sobre comportamento humano. Tudo isso são recursos importantes que a gente precisa ter. E eu mandei um áudio que é muito interessante, que é sobre o gatilho mental da reciprocidade. E eu mandei para explicar para os colegas que o fato da gente não saber essas informações nos atrapalha na hora de vender o nosso serviço. E eu dei 5 situações práticas, situações reais que aconteceu hoje comigo, que demonstram bem como sofre alguém que não sabe esses recursos da comunicação na hora de vender. Quem não sabe sobre o gatilho reciprocidade. Ou seja, se essa pessoa soubesse, se ela colocasse essa importância, por exemplo, um deles foi um colega que simplesmente colocou assim nas redes sociais, na divulgação do trabalho, tirou uma foto dele no consultório e falou assim, consultas abertas, e colocou o número da clínica. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. É até melhor do que não fazer. Agora, se ele soubesse a importância da comunicação como o início de tudo, ele iria usar ferramentas da comunicação para que essa intenção dele, de pessoas interessadas pelo serviço, de fato procurassem ele, com uma força muito maior. Se eu chegar e perguntar para ele, e aí, quantas pessoas te procuraram daquela divulgação que você fez? Eu vejo que vão ser pouquinhas, sabe? Vai ser um número muito pequeno. Uma outra colega simplesmente tirou uma foto do cartão de visitas dela. Ela estava começando a divulgar o serviço, sobretudo de domiciliares, e mandou e falou, pessoal, divulga para mim, eu estou agora com uma empreitada nova, fazendo domiciliares. Só que falta reciprocidade. Reciprocidade, por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui com vocês, tem um pouco de reciprocidade. Eu estou ensinando algo para vocês, que é algo que eu compro essa ideia, que eu pratico, que eu acredito e que eu vejo que pode ser transformador para você. Se você pegar essa ideia e colocar ela em prática, de alguma forma você vai ficar satisfeito. E isso tende a voltar. Você pode curtir, se engajar com esse conteúdo, você pode compartilhar com outras pessoas. Então, esses dois colegas, se eles simplesmente começassem a divulgar pequenas dicas, maneiras de ajudar as pessoas com o serviço que eles oferecem e, ao final, colocassem a divulgação do próprio serviço deles, seria muito mais efetivo. E isso é usar recursos da comunicação na esfera venda. Então, eu gostaria de trazer aqui
essa justificativa. Por que você tem que escutar os 7 pontos que eu vou ensinar para vocês? Por que comunicar é realmente importante? E eu quero explicar para vocês, dentro da esfera educação, como que nós podemos ajudar nossos pacientes. Antes de fazer uma intervenção, antes de fazer qualquer abordagem técnica. Então, antes de você, agora que você já sabe que os recursos da comunicação existem, você já sabe que eles são aplicáveis nas 3 esferas, você sabe que não precisa mais sofrer com os pacientes que, quando você utiliza esses recursos da comunicação bem feitos, isso alivia uma dor. Você não precisa sofrer mais com pacientes que abandonam o tratamento. Esse aqui é outro motivo pelo qual é importante se comunicar no início, é você, além de manter a adesão do paciente, evitar se frustrar como profissional, porque às vezes não consegue ajudar os pacientes. Falta uma dica que eu vou ensinar aqui para vocês. E também uma dor muito comum é, eu nunca consigo vender o meu serviço pelo valor que ele merece, pelo valor justo que eu dedico à profissão. Se você souber usar os recursos da comunicação, as competências comunicativas, você vai conseguir contornar essas dores. Você vai conseguir, de fato, empreender, faturar mais e elevar a satisfação dos seus pacientes. Então, me acompanhe. Olha só, eu separei 7 itens que explicam por que comunicar é o início de tudo. A primeira coisa, antes de você começar a tratar o seu paciente, eu te recomendo, aprendam esses recursos da comunicação. Mas, André, qual que é o recurso da comunicação? O primeiro deles é oratória. E o segundo desses recursos, resumidamente, são gatilhos mentais. Quem conhece aqui o canal Comunicação Resolutiva sabe que eu tenho um curso, que é o Método Comunicação Resolutiva, e lá eu explico de forma detalhada o que são e como praticar. Em resumo, pessoal, oratória é tudo que você comunica utilizando o seu corpo, que é a comunicação não verbal, e utilizando também a comunicação falada. Se você domina bem comunicação verbal e não verbal, e além disso a inteligência emocional, os seus pacientes eles vão ficar muito mais satisfeitos. Eles vão perceber que você está seguro, você está confiante ali na frente deles. Eles vão assimilar melhor as informações que você transmite. Eu recomendo fortemente. É como se você que vai a campo, que vai trabalhar, como se fosse um jogador de futebol, é como se você estivesse entrando em campo com chuteira, com meião, com uniforme, ou seja, você está preparado para jogar esse jogo. Agora, se você não sabe recursos da comunicação, você está entrando em campo sem, ao menos, ter os recursos básicos. Ou você simplesmente improvisa. E sobre gatilhos mentais, para quem não sabe, ele explica bem o porquê que as pessoas agem da maneira que elas agem. É psicologia. Comportamento das pessoas, comportamento de massas. Quando você entende isso, antes de você fazer qualquer intervenção, você sabe onde você está pisando. Você sabe como você pode conectar com o seu paciente. Você sabe como que você pode convencer essa pessoa a seguir da maneira que tem que seguir no tratamento. Você impede que essa pessoa, ou pelo menos minimiza as chances dela desistir do tratamento, quando você sabe esses recursos. Tá? A primeira dica, antes de começar o seu tratamento, estude isso que eu estou propondo para vocês. Combinado? Qual que é o segundo item que eu separei aqui para vocês? Antes de você começar o seu tratamento, dê a oportunidade de você acolher, de você conectar com a pessoa. E eu coloquei uma caixinha aqui de perguntas, uma pessoa interagiu exatamente nessa caixinha do acolhimento. Como que você, eu te pergunto, como que você acolhe? Como que você conecta com as pessoas? E como eu falei, dentro dos recursos de comunicação, você pode se conectar com comunicação não verbal. Vou dar um exemplo. Essa colega foi direto na mosca. Ela falou assim, contato visual. Ela falou a escuta. A escuta realmente é uma comunicação não verbal. Você está ali parado, demonstrando que você está atento ao que ela tem a falar. Isso cria uma aliança terapêutica.
Isso é uma primeira parte importante de um tratamento resolutivo. O contato visual, ele demonstra muito interesse no que a pessoa tem para falar. Por exemplo, aqui, ó, estou olhando dentro da webcam para transmitir para vocês que eu estou traduzindo essa comunicação diretamente para você. É muito diferente quando você, ó, fala com uma pessoa sem olhar no olho. Então, isso quebra um pouco de uma conexão que poderia existir. Você já viu aquelas pessoas que falam de braços cruzados? Isso fecha um pouco a sua comunicação. É como se você estivesse pagando impostos. Quando você se comunica, beleza, a coisa está acontecendo, mas você pode se comunicar pagando muitos impostos. E no final das contas, no final da consulta, o acúmulo de pequenas coisas, pequenos detalhes que vão atrapalhando a sua comunicação podem repercutir com o paciente que não entende o que você queria que ele fizesse. Ele sai insatisfeito com o seu serviço. Então, ao invés de você pagar impostos, eu recomendo que você vá somando pequenos detalhes que fazem a diferença no acolhimento do seu paciente. Outra forma interessante é o sorriso. Infelizmente, hoje a gente está com máscara, mas quando você sorri genuinamente, os seus olhos também demonstram esse sorriso. Vocês devem estar percebendo aqui que eu estou muito satisfeito, entusiasmado de traduzir, de transmitir essas informações para você. Então, comuniquem isso. Outra coisa, as perguntas, elas são uma forma de você conhecer a história da pessoa. Quando você faz perguntas interessando genuinamente pelo que ela tem a dizer, que é um recurso de comunicação verbal, você vai se dar bem, tende a se dar bem nisso. E o teor das perguntas, a minha recomendação é que não seja só com um olhar técnico, mas com um olhar também na perspectiva das dificuldades que essa pessoa tem, como que ela lida com essa dor, né, nos aspectos emocional, no aspecto comportamental. Então, as perguntas podem ser feitas com diferentes propósitos. Direcione um propósito que seja para entender o comportamento, as crenças, como ela lida com isso, aonde ela quer chegar com o seu tratamento. Isso é demonstrar empatia. Então, a empatia é uma combinação, todo mundo sabe que a empatia é nos colocarmos no lugar da pessoa, ou tratarmos a pessoa como nós gostaríamos de ser tratado, não é verdade? E isso, ela pode ser feito pela fala, pela comunicação não verbal e também pela inteligência emocional, que é o que eu ensino muito no curso. Inteligência emocional é você, dentro da anamnese, dentro da nossa consulta, é você se interessar pela história da pessoa sem julgamentos. É demonstrar que você está ali presente e que você vai ser realmente uma peça que soma para poder trazer a recuperação que ela tanto busca. Então, a inteligência emocional nos ajuda e ajuda as pessoas também. Até com os conselhos que você vai dar, as recomendações que você vai dar, precisa ter uma boa parcela de inteligência emocional. Tudo isso, pessoal, tudo isso é muito, muito, muito o acolhimento. E se você, olha só, se você quer pacientes que comecem o tratamento e seguem até o fim e que não abandone, saiba que é por aqui, antes de você colocar a mão, que define se você vai ter um sucesso terapêutico, se vai ter um engajamento, uma adesão ao seu tratamento ou não. Se você falhar no acolhimento, vai ter uma chance de dar errado o seu tratamento, ok? E aí, o que vocês acham? Vocês, antes de colocar a mão nos pacientes, de fato, vocês estão criando essa conexão, essa aliança terapêutica? Muito bem. Então vamos para frente. Terceira dica que eu tenho aqui para dar para vocês é, antes de colocar a mão no paciente, antes de fazer uma intervenção qualquer que seja, esclareça o processo da sua consulta. É aquela comunicação clara. Separa tudo e fala, olha, a nossa consulta
vai ter começo, meio e fim. Nessa consulta, eu quero saber isso, depois, nesse momento, nós vamos testar isso, e no final vai ser o início do seu tratamento. Cada pessoa tem um jeito de fazer uma consulta. Cada profissional de saúde tem uma forma de abordar. Se você não esclarece, a pessoa não vai nem se situar. Você vai perder uma oportunidade, ou seja, você vai pagar um imposto, como eu falei. Então, ao invés de pagar um imposto, se você esclarece com clareza o que seu serviço é, como que ele funciona e o que a pessoa vai se beneficiar com aquilo, tanto na venda, agora, dentro da educação, ou seja, eu faço isso na educação com meus pacientes antes de começar a consulta. Eu falo assim, eu gostaria, antes de tudo, de explicar como é que funciona a consulta. Essa primeira parte é a anamnese. Eu vou te fazer algumas perguntas. A ideia é entender a sua história. É só assim que eu vou poder te ajudar. Segunda parte é o exame físico. E no exame físico, nós vamos fazer alguns testes. E isso vai esclarecer bastante o que está causando as suas dores. E o terceiro ponto é o parecer. Ao final, eu vou te explicar tudo o que foi encontrado aqui na avaliação. E dessa forma também vou esclarecer as suas dúvidas. Porque toda anamnese tem dúvida, né, gente? Quem tem dor, quem tem medo, eles têm objeções. E assim, com base em tudo isso, a gente vai eleger junto o melhor tratamento para você. Esse é o meu esclarecimento. Eu faço isso em 100% dos pacientes. Do adolescente, da criança ao idoso. E aí, aproveitando essa deixa, eu já falo para vocês o quarto ponto. Antes de você começar a tratar, ajuste a linguagem ao seu público-alvo, no caso, o seu paciente. Quando eu vou fazer esse esclarecimento, eu já ajusto para um paciente que tem um nível sociocultural, socioeducacional, a minha linguagem. Eu mudo a minha forma de comunicar. Isso a gente ganha ponto, a gente não paga imposto quando a gente faz isso, sabe? Então ajuste isso. E também ajuste a sua linguagem aos interesses que essa pessoa ali na sua frente tem. Ajuste a sua linguagem se são homens, se são mulheres. Ajuste a sua linguagem se é uma pessoa que precisa mais de conforto ou se é aquela pessoa que precisa ser chacoalhada. Então, ajustar a linguagem é uma arte. E para isso, já deixando a deixa da quinta dica, é você ler o paciente, saber ler. A gente só sabe ler quando a gente tem a primeira dica, que são os recursos da comunicação. Como que você enxerga alguma coisa que você não sabe nem que existe? Eu costumo dizer que quem não tem recursos da comunicação é como se você estivesse vivendo com miopia e astigmatismo. Você não consegue enxergar, fica tudo embaçado. E aí quando você começa a estudar gatilhos mentais e oratória, você colocou lentes e tudo fica mais nítido. Tá? Então essa dica requer o item 1. Precisa que vocês estudem as suas competências comunicativas. Tá? E aí o ler o paciente é você saber quais são os interesses dele. E isso também te permite ajustar a sua comunicação de uma forma mais interessante para aquela pessoa que está na sua frente. Imagina eu falar alguma coisa sobre futebol com uma mulher, ou falar, olha, você quer voltar a correr com uma pessoa que simplesmente só quer acordar de manhã sem dor e fazer atividades do dia a dia, sem limitações? Não faz sentido. Ou seja, se isso acontecer, significa que eu não fiz uma leitura boa do paciente, que eu estou atendendo todo mundo de forma igual. Então, o quinto item, a gente precisa ler bem os pacientes antes de começar a tratar. Por isso que se comunicar bem é o início de tudo. André, como assim então? Me explica um pouco melhor, ler o paciente. Na conversa com ele, tente identificar o que é mais valioso para essa pessoa. Por que ela te procurou? Por que ela te procurou e não foi em outras pessoas? Ou o que é valioso para ela voltar a fazer? Afinal, por exemplo, fisioterapeutas são profissionais que, além de diminuir dores, eles estimulam função. Eles fazem as pessoas voltarem a fazer atividades.
ou até melhorar a performance ali em algumas atividades. Então, se você captar o que é mais valioso para ela, tem uma chance muito maior dela gostar de você, aumentar a satisfação, dela se engajar ao tratamento, dela falar bem de você, ou seja, fazer o boca a boca. Agora, aqui tem um ponto que eu queria tocar com vocês, que é a nossa dor de nos frustrarmos por nem sempre o paciente se sentir que melhorou, ou nos frustrarmos de nem sempre conseguir ajudar todos os pacientes. E esse item da leitura dos pacientes, ele é fundamental, que é o seguinte: uma coisa é o que o paciente quer, outra coisa é o que realmente ele precisa. Se você negligencia muito o que ele quer e só fala, olha, você precisa fazer isso, 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 há uma chance de você se frustrar, porque provavelmente essa pessoa não vai seguir como você quer. E outro ponto é, a gente também não pode entregar só o que ela quer, senão talvez ela não se recupere como tem que ser. Então, o segredo para a gente, nem nós, nem os pacientes se frustrarem com essa nossa relação paciente-terapeuta, é a gente buscar alinhar os objetivos que ele quer com o que a gente de fato pode entregar. E isso, pessoal, precisa de recursos da comunicação, que é negociação. É negociação. Então, se você não sabe ou não dá valor à negociação, você vai pagar impostos, você vai sofrer. Como eu volta e meia sofro quando eu não cumpro isso. Ou como eu já sofri no passado por não dar o valor ou não saber nem me comunicar. Então, primeira coisa, saiba o que é mais valioso para o paciente, por que ele te procurou, o que ele realmente quer. E a segunda coisa é você alinhar o que de fato ele precisa dentro da sua área de atuação. E isso tem muito de prática baseada em evidência. Quem está ligado aí na atualidade, muito tem se falado sobre prática baseada em evidência, que é oferecer também a preferência do paciente, mas ao mesmo tempo o que as evidências têm mostrado que realmente funciona naquele determinado caso. Realmente, o que ele realmente precisa. E aí vocês têm que negociar. Não pode ser uma coisa só mandatória, mas também você não pode aceitar de cabeça baixa. Ah, não, eu quero fazer isso. Ah, não, eu quero fazer isso. Ou aquilo ali não dá certo para mim. Tem que negociar. O que a gente precisa para evitar que os pacientes realmente interrompam o tratamento? O que a gente precisa para manter a adesão? Então, vocês já estão sabendo que não existe só um fator. Para manter a adesão, primeiro você precisa se comunicar. E essa comunicação ela tem que ser bem voltada para o acolhimento da pessoa. Ela tem que ser bem voltada para o esclarecimento do que realmente é o seu serviço e como ele funciona. Ele tem que ser bem voltada a uma linguagem bem voltada para o paciente, para os interesses, para o nível socioeducacional. E a gente tem que entender o que é valioso para ele. Quando você vai somando vários pontos, você sai na frente antes de fazer a sua intervenção. Olha que coisa legal. E eu ainda ensinei para esse colega, eu respondi para ele lá no chat, no bate-papo de ontem, e eu falei assim, olha, eu costumo utilizar muito a técnica da antecipação. O que é a técnica da antecipação? Quando você antecipa o que pode acontecer 1, 2 dias depois, ou antecipar algum problema, diante da dúvida, a pessoa vai lembrar que você falou aqui. Por exemplo, olha, paciente, olha, fulano, quando você fizer esse exercício, provavelmente vai ser difícil nos 2 primeiros dias. Vai doer, vai ser meio rígido, mas siga mesmo assim. Se isso acontecer, não está errado. Você só vai parar esse exercício caso isso aconteça. Você poderia atender do mesmo jeito seu paciente sem fazer essa técnica. Só que não se surpreenda se no outro dia o paciente falar, eu não melhorei nada, ou eu senti uma dor e eu decidi parar. Ou o paciente fala assim, eu acho que eu não vou voltar na segunda consulta não, esse tratamento não dá certo para mim.
E aí, o que faltou com essa pessoa? Faltou um esclarecimento do que é o seu serviço e como ele funciona. Faltou você antecipar um possível problema, fazendo uma boa leitura do paciente. Então, vocês percebem quão importante é cada etapa de um método para poder realmente ter um sucesso terapêutico? E tudo isso, pessoal, ainda sem colocar nas mãos dos pacientes. Quem sabe ler o invisível consegue fazer o impossível. Olha, essa frase aí foi filosófica. Algo só é possível se for identificado. Eu acho muito interessante aquela expressão que é o ler nas entrelinhas. Ler nas entrelinhas, Cristiano. Quando a gente está bem apurado a comunicação, a oratória, com gatilhos mentais, você realmente consegue ler o que mais motiva essa pessoa. E, independente se for um caso de dor aguda ou dor crônica, é uma pessoa ali, e é uma pessoa que reage como qualquer outra. Então, quando a gente entende de comportamento humano, a gente sabe o que a gente pode usar de gatilho favorável, ou o que a gente pode esclarecer para ela como algo, uma barreira que está impedindo a recuperação dela acontecer. Então, gostei aqui da sua expressão. E dentro também de gatilhos mentais, pessoal, uma coisa que nos ajuda na adesão ao tratamento, que é um recurso bom de comunicação, é o gatilho compromisso e coerência. O gatilho compromisso é se você quiser uma adesão do seu paciente ao tratamento, faça ele sentir que ele é capaz de dar pequenos passos. Ao invés de você falar, viver sem dor, parece algo, cara, inalcançável. Quem que vive sem dor? Eu não posso garantir nem que eu vivo sem dor. Como é que eu vou falar que o paciente vai viver sem dor? E ainda bem que existe dor, porque dor é um alarme, não é verdade? Então, assim, um viver sem dor, ou, enfim, a minha vida sem dor totalmente, não é algo mensurável e é algo, às vezes, muito distante, talvez, de uma condição de algum paciente. Se você não fracionar isso, esse paciente, você vai pagar um imposto muito grande. Esse paciente tende a desistir do tratamento. E o coerência indica que a gente pode ler as pessoas, ler os pacientes, com a ótica de entender por que ele reage da maneira que ele reage, ou por que ele pensa do jeito que ele pensa. Sem julgamentos, como eu falei. Inteligência emocional. Você simplesmente está ali escutando. Quando você percebe que ele age de uma forma incoerente com a própria melhora, nesse ponto a gente vai ter que comunicar, educar com ele. Porque enquanto ele estiver agindo ou pensando que aquilo é o certo, ele vai estar barrado na recuperação. E talvez a sua técnica não seja o suficiente para ele chegar no destino final que ele pretende, na expectativa com o tratamento. Faz sentido isso para vocês? Agora vamos para o próximo, que é identificar as bandeiras vermelhas e as bandeiras amarelas. Eu sei que aqui tem profissionais de várias formações. Você que está me escutando, você pode ser fisioterapeuta, você pode ser médico, nutricionista, você pode ser enfermeiro, você pode ser profissional de educação física. Todos nós, antes de intervir, a gente precisa identificar se é uma doença grave. Se o que ele te procurou ou alguma condição de saúde é algo emergente. E algo emergente, se for, que é o que a gente chama de red flags ou bandeiras vermelhas, se você identificar isso, você tem que comunicar e convencê-lo de que ele tem que ir num outro profissional para identificar isso, como um câncer, como talvez uma fratura. Então, isso é muito importante, pessoal. Isso é comunicação, e a gente só sabe identificar se a gente escutar. Agora, como o Cristiano falou e como eu falei, se você escuta com a visão embaçada, você não sabe nem que essa informação é importante. Aí realmente é uma parte mais técnica mesmo, tá? Mas é uma coisa muito básica e que nem o básico algumas pessoas fazem. Agora eu quero falar também sobre as bandeiras amarelas. O que seriam as bandeiras amarelas? São aquelas barreiras comportamentais ou de crenças ou psicológicas que de fato impedem que a pessoa tenha a vida que ela quer ter. Uma vida plena, sem limitações, sem dificuldades, sem dores. Se você souber identificar isso, que está dentro do que eu falei, gatilho coerência, você vai conseguir realmente ajudar mais essa pessoa.
E como que a gente sabe quais são as bandeiras amarelas? Em boa parte pelas objeções que as pessoas transmitem na fala. Mas eu não consigo fazer isso por causa disso. Mas eu não consigo subir escada porque me falaram que eu tenho condropatia. Mas eu não posso correr porque falaram que eu tenho osteopenia. Eu não posso... Você sabe, essas pequenas dúvidas, essas desculpas às vezes, realmente essas crenças, elas têm que ser identificadas. Porque se você não identificar e se você não souber lidar com isso, comunicar, você está pagando o imposto. No final, seu tratamento pode não ser efetivo, por mais que você aplique a melhor técnica da sua área de atuação. Se você é médico, a melhor medicação. Se você é fisioterapeuta, a melhor terapia manual ou agulhamento. Se você é profissional de educação física, seguir a periodização de treino certinha. Se você, antes de fazer isso, não comunicar, já era total. Então, para a gente saber realmente identificar isso, vocês têm que perguntar e a escuta tem que estar alinhada com as objeções que as pessoas falam, dentro do que eu chamo de gatilho coerência. Combinado? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual desses itens que eu falei até agora vocês mais se identificaram? O que faz mais sentido aqui para vocês? Deixa eu interagir um pouquinho com vocês, tá bom? Então, eu faço a pergunta: o porquê para você se comunicar é o início de tudo? Por que é importante se comunicar? Qual que é a diferença de você atender se comunicando bem ou atender sem saber se comunicar? O sétimo e último ponto, que é antes de você começar a tratar o seu paciente, é você saber mudar o cenário de problemas para soluções. Mudar um cenário. Porque enquanto essa pessoa está num cenário de problema, nada faz muito sentido para ela. E, como consequência, algumas até vão fazer o tratamento contigo, mas é aquela pessoa que ela sempre não está melhorando, não sabe o que faz, ou fica muito dependente de você para poder melhorar, ou sempre fica pulando de profissional em profissional. Se você conseguir esclarecer para ela o que ela tem, como essa condição tem uma solução se ela fizer isso, e se você conseguir explicar de uma maneira bem simplificada, tudo facilita, o mundo fica colorido para o paciente depois disso. E como que isso é possível? Tornar um problema se tornar uma solução. Eu costumo utilizar, dentre vários recursos da comunicação, eu gosto de utilizar a analogia. A analogia é um recurso que torna algo que é muito abstrato, complexo, em algo simples e compreensível. Você já percebeu que quando você está assistindo um vídeo de algo que você se interessa, mas você ainda não saca muito bem, por exemplo, finanças. Você está iniciando ali nos estudos de educação financeira, cara, se começar a falar de renda fixa, renda variável, se começar a falar sobre ROI, sobre juros compostos, você fica perdidinho. Agora, se fala para você assim, olha, o gráfico ele é como se fosse uma montanha russa. Ele pode subir, 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 não se assuste se ele descer. No final das contas, o que vai importar entre idas e vindas é aonde você vai parar no final de um mês, de 2 meses, de 3 meses. Ou seja, fica mais claro, porque todo mundo sabe o que é uma montanha russa. Todo mundo sabe que entre idas e vindas, o que importa, se realmente está dando certo o seu investimento, é no final das contas você está num lugar mais alto do que o que você começou. Então, assim, são figuras de linguagem que nos trazem à mente algo que é realmente concreto, faz a gente identificar alguma coisa que a gente ainda não conhece, associando com algo que já é conhecido. Analogia, pessoal, é um recurso muito importante da educação. Se você não usa analogia, não se preocupe. Alguns colegas sempre já falaram assim comigo: André, eu não tenho criatividade para analogia. E eu falo o seguinte: olha ao seu redor. Olha quando você faz o seu café da manhã. Você acabou de ter uma ideia ali, sem saber, de uma explicação para o seu paciente.
Por exemplo, se você vai lá no seu café da manhã e faz ovo frito, você não começa colocando o ovo primeiro em cima do fogão. Primeiro passo, você coloca a panela. Segunda coisa, você coloca o óleo. Terceiro, você vai lá, o ovo, depois você tempera. Ou seja, você está explicando um passo a passo. Se a pessoa já fritou um ovo na vida dela, ela vai saber, se você transferir isso como funciona a recuperação no caso dela, que é um passo a passo, para no final das contas, ela ter o resultado final, que é o ovo frito, ou a recuperação dela presente, concreta, ela vai te agradecer para o resto da vida. E o melhor, analogias, elas ficam na memória. Essa pessoa pode chegar para você e falar assim, olha, tem 1 ano que eu tratei com você, até hoje eu lembro do que você me falou. E ela não vai se lembrar da palavra exata, mas ela vai se lembrar da analogia. E o melhor, ela vai começar a falar para muita gente aquilo que ela aprendeu com você. Então, olha só, mais importante, tão ou mais importante do que a nossa intervenção, são os recursos da comunicação que a gente oferece. E se você deixa de oferecer, não se culpe. Talvez você esteja entrando em campo sem chuteira, sem meião, sem uniforme, e não é culpa sua. Infelizmente, a gente não aprende isso na faculdade. Aproveite esse conteúdo, interaja comigo, divulgue para outros colegas tudo isso. Eu tenho certeza que, se você aprendeu algo hoje aqui de valor, eu sei que, de alguma forma, vai ajudar na sua prática clínica. Eu já fico satisfeito com isso. E eu tenho certeza que isso tudo vai ser replicado de uma forma cada vez mais presente aí. A minha missão é realmente fazer os profissionais começarem a valorizar a comunicação, porque existe algo além das técnicas, que é a comunicação. E o mundo fica mais colorido para os nossos pacientes e para a gente quando tudo isso está presente. Tá? Deixa eu ver aqui, Cristiano falou, você falando, eu tive a impressão que a sessão fica mais agradável e leve, inclusive para a gente, como profissional da saúde. Aí, Cristiano, não tinha nem lido aqui o seu comentário. Eu posso falar por mim. Quando eu comecei a aprender essas coisas, começou a fazer sentido para mim, eu sou um cara assim que eu gosto de colocar na prática tudo que eu aprendo. Se eu pegar esse livro aqui, que eu comecei a ler esses dias, ó, Satisfação Garantida, é um livro que não tem nada a ver com fisioterapia. E eu realmente vejo que a satisfação dos pacientes é a nossa satisfação. Então eu vou começar a estudar ele e vou começar a pensar assim, me perguntar a todo momento, o que esse conhecimento pode ser aplicável na minha prática? E é assim que começou aqui o projeto do Comunicação Resolutiva. É muito gostoso quando a gente segue um passo a passo de comunicação e não fica bitolado de querer fazer uma técnica A ou B. Mas aí vocês vão falar assim, André, cara, como que é essa consulta então? Você não coloca a mão no paciente, você não testa? Não, eu testo. Só que a minha consulta ela tem 3 etapas. Anamnese, exame físico e parecer. 2/3 da minha consulta eu estou comunicando com o paciente. E vou te falar que até no exame físico eu estou comunicando com o paciente, porque eu estou dando comandos. Né? Eu estou escutando o que ele tem a falar, eu estou traduzindo aquelas informações que ele está falando ali nos testes de movimento e de postura. Então, pessoal, no mínimo 2/3 da sua consulta você está se comunicando. Só que você está entrando em campo, muitos estão entrando em campo, como eu entrava, assim, sem fundamentos. E aí você patina no campo e não sabe o que está acontecendo para educar seu paciente, para vender seu serviço e para encantar seus clientes. Obrigado, viu, Cristiano, pelo seu comentário. Vamos ver aqui a Letícia, que acompanhou aqui do começo ao fim. Por que o modelo de tratamento focado na patologia ainda é muito utilizado? Daí a necessidade de aprender oratório e gatilhos mentais para explicar que o problema não é só anatômico. Perfeito. Olha só, Letícia, te recomendo assistir um bate-papo no Physiotalks. E ontem a gente entrevistou um colega chamado Ricardo Furtado. E o Ricardo Furtado, ele trabalha muito com reumatologia. É um fisioterapeuta que é estudioso dentro da área de fibromialgia. E aí, olha só que história interessante a dele. Os pais dele trabalhavam numa clínica em Natal, muito com reumatologia. O pai dele, médico, reumatologista, e a mãe, fisioterapeuta. E ele falou assim uma coisa que ficou marcado para mim. André, a vida toda eu estudei muito sobre enfermidades.
E hoje, a dificuldade que eu tenho é me desligar das enfermidades, porque quando a gente está com foco tamanho na enfermidade, tudo que a gente realmente pensa e vê é dificuldades, ou essa pessoa não pode isso por causa disso. Você sempre pensa no pior, você sempre pensa nos riscos. E, por exemplo, no meu caso, eu não tenho um estudo muito aprofundado em enfermidades. Eu sei o que eu julgo que tem que saber, todo profissional. Só que o fato de eu ter menos conhecimento em enfermidade acaba sendo uma vantagem, porque eu vejo muitas oportunidades. Uma paciente falou que, por que todo fisioterapeuta é muito otimista? Eu acho engraçado isso, porque a gente vê oportunidades nos problemas. A gente vê cenário de solução, onde é um cenário obscuro para eles. Se a gente não for otimista, quem vai ser? Não é verdade? E aí, eu achei muito legal isso, porque hoje a dificuldade do Ricardo é se desvencilhar das enfermidades e focar, de fato, ali na comunicação. Ele é um bom comunicador, mas utilizar os recursos da comunicação para que a pessoa se desligue dos problemas e foque nas oportunidades. Isso fez muito sentido para mim, muito legal. Faz todo sentido com o que você falou. Então, vamos recapitular os 7 pontos? Amanhã, vocês vão, na prática clínica de vocês, ficar de olhos atentos a isso. E vocês vão enviar essa live para vários colegas, falando sobre o que vocês aprenderam. Ensinem alguém, vocês vão aprender em dobro. Então, vocês vão falar o seguinte, olha só, antes de você tratar qualquer paciente, aprenda recursos da comunicação. É o que vocês me falaram, gatilhos mentais e oratória. Antes de você fazer uma abordagem, uma intervenção, é importante que você conecte com o seu paciente, acolha, crie uma aliança terapêutica. Você sabe como é que faz isso? Terceiro ponto, pessoal, esclareça o processo. A doutora Ju falou aqui, é muito importante isso. Para a cardiologia, ela é médica. O quarto ponto, ajuste a linguagem para aquela pessoa. E a linguagem, para o nível socioeconômico ou sociocultural e para os interesses dela. E o próximo ponto, que é o quinto, esteja preparado para ler seu paciente, para saber o que é valioso, por que ele te procurou, mas também o que realmente é importante, que ele precisa. E como o seu serviço de fato entrega isso. E essa leitura também tem que estar bem atenta às crenças e comportamentos, que é a coerência, e também aos compromissos dessa pessoa. Será que é uma pessoa que é fácil de fazer exercício, fácil de se engajar, ou uma pessoa que ainda nunca teve um compromisso com exercício físico? Eu vejo muito esse perfil das pessoas na leitura. E aqueles pacientes que têm um lado favorável de fazer exercício, de não serem sedentárias, eu falo com elas que boa parte do tratamento já iniciou só pelo fato dela ter esse perfil proativo ou um perfil favorável. Eu falo que a gente está navegando com vento favorável. É uma analogia. E dentro disso, eu também coloco aqui para vocês que é importante que a gente saiba negociar, porque uma coisa nem é só o que ela quer e nem só o que a gente quer para ela, ou o que ela realmente precisa. Porque se a gente não souber disso, nós vamos nos frustrar como profissionais. Vamos lá para o próximo ponto, que é identificar de fato, será que é uma doença grave, bandeira vermelha? E quais são as barreiras que essa pessoa tem na recuperação dela? Bandeiras amarelas. E o último ponto, que é o 7º, que é você ser capaz, antes de tratar essa pessoa, de mudar o cenário de problema para solução. E aí vem exatamente o que a Letícia falou aqui, se desvencilhar de enfermidades. Vamos mostrar para elas, vamos traduzir o problema dela de uma forma simples e dar soluções para os problemas dela. E não mais problema para os problemas dela, não é verdade? E, bom, esses são os pontos. E aí vocês vão começando a usar algumas expressões para poder traduzir isso de forma mais simples, usando analogias. Eu costumo muito falar o seguinte, o tratamento de fisioterapia é igual dieta. Você não começa uma dieta e em uma semana, acabou tudo. Você emagreceu rápido assim. É um processo. Precisa de pequenas mudanças de hábito. Então, eu começo sempre a fazer um paralelo com as coisas, sabe? Eu gosto dessa expressão. Se
você tiver aqui uma expressão legal, deixa depois nos comentários, tá bom? Então, Beatriz falou aqui, depois que fiz o seu curso, percebi que para eu ter mais satisfação profissional não seria após fazer mais cursos de especialização, e sim vendendo melhor o meu serviço, ao corrigir minha forma de comunicar. Exato. Então, pessoal, a gente tem uma coisa que vocês aqui estão já conscientes, que são as competências comunicativas. Vocês podem fazer vários cursos, e que bom que façam, mas saibam equilibrar competências técnicas e competências comunicativas. Agora que você já sabe que comunicar, pessoal, agora que você já sabe que comunicar é o início de tudo, vocês já sabem alguns passos depois aqui da live. E você sabe que além de ser importante no início, ela é no meio e também no fim do tratamento. E aqui a gente termina a nossa live. Eu agradeço a todos vocês. E com essas dicas, eu espero que vocês consigam se comunicar com impacto, com segurança com seus pacientes ou na divulgação do seu serviço, consigam elevar a satisfação dos pacientes, porque pacientes satisfeitos é a nossa satisfação também. E pacientes satisfeitos também nos ajudam a faturar mais, ganhar dinheiro, viver de consultas particulares. Se você trabalha com convênio, esse é o caminho que você precisa para dar um passo à frente no empreendedorismo. Tá bom? Agradeço aqui a presença de todos vocês, foi muito bom. Boa noite a todos, até a próxima.